Café com Negócios. Um espaço para quem pensa além das fronteiras. Pegue seu café. Porque agora é hora de falar de negócios globais. Direto da Europa. Com Jaque Silveira. Quem não sabe se comunicar com pessoas não consegue liderar empresas. E empresários precisam ser bons comunicadores. Bom dia, 7h45 da manhã, diretamente da Europa. Seja muito bem-vindo a mais um Café com Negócios Globais. E já deixa aquele like nesse vídeo, porque hoje a conversa vai ser forte. Sim, Jaque, muito forte. Se prepara, porque a Jaque hoje vai falar. Essa semana nós estamos falando sobre comunicação. Mas não comunicação superficial, sabe? Comunicação que constrói. Comunicação que levanta o empresário, comunicação que faz o empresário realmente permanecer no mercado. Na segunda-feira nós falamos sobre idioma. Se você não viu, vai lá nos outros episódios, que nós falamos muito sobre o idioma, falamos sobre a comunicação pelo comportamento. Ontem nós falamos sobre a comunicação com o cliente europeu. Então, se você perdeu, se você não pode assistir, volta lá no YouTube que você consegue ver todos esses episódios. E hoje nós vamos falar sobre liderança, porque muita gente sabe trabalhar, mas não sabe lidar com pessoas, não sabe se comunicar com pessoas. E deixa eu te falar uma coisa, uma verdade dura, mas que tem que ser falado. Empresa, ela não quebra só por falta de dinheiro. Muitas empresas, quebram porque o empresário não aprendeu a se comunicar com as pessoas. Ele não sabe, usar a comunicação ao favor dele e ao favor dos negócios deles. Tem empresário que fala com o funcionário como se estivesse brigando, como se o funcionário fosse uma pessoa que fizesse parte da família dele, que tivesse a intimidade que não tem. Então, assim, sem o respeito mútuo, sem o profissionalismo, o empresário não vai conseguir ir para frente. Ele só vai transmitir pressão, vai transmitir confusão. Isso não é o legal. Deixa eu te fazer uma pergunta. Por exemplo, faça uma pergunta para você, se caso você está nessa situação. Por que ninguém trabalha comigo direito? Por que as pessoas não querem estar perto de liderança, de mim como líder? Porque liderança, gente, não é só mandar. Liderança é comunicar. Ou seja, falar para uma pessoa de uma forma que alcance o objetivo que você quer. Isso é se comunicar. É você falar algo que a pessoa entenda e faça aquilo que você deseja. Isso pesa muito aqui na Europa, até mesmo porque às vezes como empresário você trabalha com pessoas de várias nacionalidades, de várias culturas. Você pode estar trabalhando com brasileiro, você pode estar trabalhando com belgas, árabes, franceses, romanos, africanos. Então, assim, você precisa de fato ter uma capacidade de se comunicar, não só na fala, mas também entendendo a cultura do seu funcionário ou do seu cliente. Se você não souber fazer isso, vai virar um caos, vai virar confusão. E não é isso que a gente quer como empresário. Sabe, tem muito empresário querendo crescer na Europa, mas não entende que ele precisa se fortalecer emocionalmente. Isso é muito forte, muito até difícil, enquanto se trata de vários povos, de várias culturas. Então, ao mesmo tempo que você tem que falar com um funcionário que é brasileiro, você tem que lidar com um cliente belga ou com um cliente francês. Então, você realmente precisa não só se comunicar, mas também adquirir conhecimento de culturas. E o empresário inteligente aprende a ler pessoas, porque existem alguns erros. Por exemplo, tem um erro que é corrigir humilhando, quando a gente está falando de funcionários. Isso não pode, isso não é profissional. Tem empresário que acha que autoridade é grosseria e falta de educação. E não é, sabe? Grosseria gera medo, gera instabilidade. Agora, respeito gera liderança. Outra coisa também que acontece muito é misturar emoções com gestão. Você mistura a sua emoção com a sua gestão e não pode. Você às vezes não tá bem em casa, você tá meio ali nervoso e acaba descontando ou estourando dentro da sua empresa, estourando nos seus funcionários problemas também da sua empresa. E o seu funcionário não tem nada a ver com isso, ele só tá lá para ser pago e trabalhar, Outra coisa também que acontece muito como erro de comunicação é não saber ouvir.
Tem pessoas, tem empresários que falam o tempo todo, que quer se impor o tempo todo, mas liderança não é só falar, não é só dar ordem ou dar comando, também é escutar. Até mesmo porque quando você escuta, você sabe dar os melhores comandos. Tiago fala muito isso lá na Bíblia. Tá lá na Bíblia, vai ler, eu sempre falo isso, né? Que todo homem esteja pronto para ouvir e tardio para falar. Olha isso, pronto para ouvir. O empresário maduro sabe ouvir. Ele tem que saber ouvir. Porque como que ele vai entender a situação para poder dar o comando, para achar a solução? Porque muitas vezes o problema da empresa já foi percebido até pela equipe, mas o líder não escuta, o líder não quer saber, não quer entender o que o funcionário está falando para ele. E muitas vezes ele é prejudicado por isso, por não saber estudar. Eu falo muito isso, eu sempre gosto de falar, né, do método ET sobre comunicação e sobre os princípios. Porque quando você tem um princípio da humildade, você tem a capacidade de ouvir aquele que por algum motivo, né, por ser seu funcionário, está numa posição que você comanda. E com a humildade você consegue ouvir ele, porque você entende que ele pode sim, de alguma forma, agregar e te mostrar problemas que você talvez, por não estar no campo, né, ali do trabalho, não conseguiu ver. Certo? E a liderança exige muito essa maturidade emocional. Sabe? Aliás, se isso... falar nisso, gente, se tá fazendo sentido para vocês, comenta aqui embaixo, fala assim, não, eu quero aprender mais, eu gostei, faça suas perguntas, se comunique comigo, se comunique comigo, porque dessa forma eu consigo ali te dar alguns insights, consigo ali mostrar para vocês alguma coisa que eu sei que talvez ainda você não tenha esse conhecimento. Deixa eu te falar outra coisa importante. A forma que você trata seu fornecedor também comunica seu profissionalismo. Tem empresário que só fala com educação quando precisa, sabe? Aquele educadinho quando é de interesse, e não é bem assim, né? Aí trata ali bem, mas depois atrasa o pagamento, some, não responde. Isso também é uma má comunicação. Você precisa se comunicar nos seus princípios. Você, agindo com princípios, você comunica. Você comunica uma boa imagem, você comunica de uma forma confiável. Tem muitas pessoas, gente, uma verdade dura também, tem muitas pessoas que são muito boas tecnicamente, mas, gente, é insuportável trabalhar com elas. E o mercado percebe isso muito rápido. Às vezes você perde um cliente, não é nem porque você não é bom, é porque você é chato. Isso não pode. O empresário não pode ser chato. Empresários emocionalmente descontrolados que não sabem, né, cuidar das suas emoções, que uma hora tá feliz, que uma hora explode, uma hora desaparece. Gente, ninguém confia nisso, nem o cliente, nem o fornecedor, nem o funcionário. Porque a estabilidade emocional é uma das formas de comunicação que você faz, né, no seu comportamento extremamente poderosa. Se você não sabe se comunicar, se você não sabe controlar suas emoções, né, na hora que você está fazendo ali a sua gestão, você não vai comunicar da forma certa. Porque a autoridade, ela não nasce sobre pressão. A autoridade, ela nasce sobre postura. E tem empresários que quer respeito, mas só transmite medo, só transmite confusão. E respeito não é tomado, é adquirido. Jesus fala sobre isso, Jesus era muito firme, né? Ele era tinha ali toda uma autoridade, mas ele ouvia. E sem impor, ele trazia autoridade, porque isso é maturidade. Porque liderança não é sobre destruir, não é sobre impor, não é sobre falar eu sei, eu mando, eu desmando, é meu. Não! Autoridade é algo que você conquista. Aprende isso. Negócios crescem através de pessoas que sabem lidar com as suas emoções e nessas emoções ela transmite uma comunicação assertiva. E hoje eu quero que você pense muito sobre isso. Como que as pessoas sentem depois que conversam com você? Como que elas se sentem? Elas se sentem mais leves? Elas se sentem mais motivadas? O seu funcionário, ele se sente respeitado? Ou pelo contrário, se sente cansadas, desvalorizadas? Isso revela muito sobre a sua liderança. A forma que o seu funcionário sente quando ele termina de falar com você, não é sobre ele, é sobre como que você liderou ele. Sabe? Eu falo muito isso na Academia Bios. Gente, como eu falo isso? Nós ensinamos lá, né? Quem não sabe, vai lá nas redes sociais, nós temos muitas ferramentas, né? Na prática, como que o funcionário deve fazer. Porque, de fato, um líder, ele precisa saber lidar com as pessoas. Se você está acompanhando aqui,
comigo, você já ouviu provavelmente eu falar muito sobre isso, né? Sobre como a sua comunicação é o resultado da sua identidade, a sua comunicação é resultado do seu conhecimento, tanto na área técnica quanto na área emocional. Se você consegue gerir as suas emoções, se você consegue, de alguma forma, trazer uma estabilidade emocional em você, você vai comunicar isso naturalmente. Tá bom? Então deixei o recado. Amanhã nós vamos fechar essa semana de uma forma bem profunda, né? Nós vamos falar sobre a comunicação com Deus. Jaque, mas eu não acredito em Deus, eu não sou muito de misturar as coisas. Presta atenção na Jaque. Aqui vos fala uma antiga ateia. Exatamente. Eu gosto muito de dar esse testemunho, porque por muitos anos da minha vida, né? Eu me coloquei ali como uma ateia e hoje Deus, pela bondade e o amor de Deus, Ele me mostrou a verdade. E me mostrou o tão poderoso é a comunicação dele comigo. E Deus, normalmente, não, já que eu acredito, tá tudo certo. Mas tem muitas pessoas, né, que até entendem que deve se comunicar com Deus na sua vida pessoal, mas por algum motivo que até hoje eu não entendi, eles acham que não precisam falar com Deus sobre os seus negócios. E como é isso? Na verdade, é o seu melhor professor, sabe? Falar com Deus, buscar em Deus, perguntar para Deus as coisas que você precisa fazer como um empresário. É extremamente importante você lidar com isso. Você saber se comunicar com Deus quando se trata dos seus negócios. E amanhã eu vou fazer isso. Outra coisa, gente, se você gostou, dá o seu like, comenta, compartilha, vai nas redes sociais, tem a Jaque Silveira no Instagram, tem o Academy Business, temos aí outras redes sociais. Aqui no YouTube nós temos vários vídeos, tem várias coisas, vai sair mais vídeos para que... Olha, eu tô com um projeto que vocês vão amar, mas fica aí, me acompanha, se inscreve, gente, eu sempre esqueço, se inscreve no canal, isso fortalece de fato para que esse conteúdo seja entregue a outras pessoas. E eu gosto de falar todos os dias. Compartilhe isso com alguém que você conhece, que esteja em terras internacionais, que precisa ouvir esse conhecimento. Porque muitas pessoas na Europa fazem errado, não é porque querem ou porque não tem ali um coração buscando fazer o que é certo. Não, muitas pessoas erram, né, na Europa por falta de conhecimento. Deus já falava sobre isso, né? O meu povo fala sobre isso. O meu povo perece por falta de conhecimento. Isso é sério. E o meu povo perece por falta de conhecimento na vida pessoal dele e muito mais na sua vida empresarial, né? Então fica com a Jaque sempre vai estar trazendo aqui para vocês, e compartilhe esse conteúdo com alguém que você acha, que você acredita que precisa ouvir. Muito obrigada, tenhamos um ótimo dia e amanhã às 7h45 da manhã estaremos aqui.